Vamos lá, dia 16/7, matemática, página 74, poliedros e corpos redondos, é uma retomada do que a gente já estudou. Vamos só relembrar e fixar o aprendizado, tá? Rodrigo tem alguns modelos de figuras geométricas planas feitos de cartolina e alguns modelos de figuras geométricas não planas feitos de acrílico. E basta observar plano, plano, o retângulo, o círculo é plano, o quadrado é plano e o resto não é plano. Nem o paralelepípedo, nem o cubo, nem o cilindro, nem a pirâmide, nem a esfera, nem o cone, nem o prisma. Questão A. Ajude Rodrigo a colocar os modelos da caixa certa, marcando com um X os modelos que devem ir para a caixa 1 e cercando com uma linha os que devem ir para a caixa 2. Então, o que é plano vai para a caixa 2, que são esses 4 circulados aqui, triângulo, retângulo, né? Círculo e quadrado. E para a caixa 1 vão o paralelepípedo, o cubo, o cilindro, a pirâmide, o cone, o prisma e a esfera. Rodrigo quer separar os modelos da caixa 1, são vários, né? Em 2 grupos para organizá-los melhor. Como você acha que ele deveria separar esses modelos? Converse com seus colegas sobre isso. Não dá para conversar com um colega, mas poderia ter conversado com alguém de casa. Uma das ideias pode ser separar o que é corpo redondo e o que é poliedro, ou seja, o que tem algum tipo de arredondamento e o que é reto, certo? Unido por retas. Ou então pode ser o que tem bico e o que não tem bico. Vamos ver o que tem bico e o que não tem bico. Ó. Bico e bico, tá? Até esse também dá para entrar. O resto, e esse também, ó, esse e esse daria para entrar na caixa. E o resto na outra caixa também, tá? Qual é a figura intrometida em cada caso? Marque com X. No A, qual é a figura intrometida? Esse poliedro aqui, porque o resto é tudo corpo redondo. No B, qual é a figura intrometida? É esse corpo redondo aqui, porque o resto é tudo poliedro. Exemplo de resposta é a única figura não arredondada, nesse caso. No segundo, é a única figura arredondada, tá? Ou é poliedro ou não poliedro, vocês, fica a critério de vocês. Página 75. Continuação, observe as figuras e leiam o texto, depois responda as questões. As figuras são essas: um cubo, uma pirâmide de base pentagonal, um paralelepípedo, um prisma de base triangular, a esfera, o cone e o cilindro. Algumas dessas figuras são arredondadas. É o caso da esfera, do cone e do cilindro, que são exemplos de figuras chamadas corpos redondos. Outras figuras são não arredondadas. É o caso do cubo, da pirâmide e da base pentagonal. Aliás, é o caso do cubo, da pirâmide de base pentagonal, essa aqui, do paralelepípedo e do prisma de base triangular, que são exemplos de figuras chamadas poliedros, que significa muitas faces. Tá vendo? Poliedro, eles são unidos por retas, não tem nada, nenhum tipo de arredondamento. O que há de parecido nos poliedros e de diferente? Vamos ver qual é a resposta? Por exemplo, o que há de parecido? Eles são arredondados. No caso, os não poliedros, né? São arredondados, tá vendo? O que há de parecido nos poliedros e de diferente? O que há de parecido? Eles são arredondados. O que há de diferente? O cone tem um bico.
E o cilindro é a esfera, e a esfera não tem. O cone é um cilindro, tem parte plana, e a esfera não tem. Bom, esses são exemplos. Aqui da B, tá vendo? O que há de parecido nos corpos arredondados ou diferente. Então, vocês têm que fazer a observação tanto da B como da A. Vamos ver tentar responder aqui o A, que o B já foi, né? O que há de parecido nos corpos redondos é esse aqui, tá? B, tá vendo? Porque os corpos redondos dá pra gente observar e não precisa nem olhar ali, ó. Eles têm coisas redondas, ou então tem bico com base redonda, né, ó, redondo, ok? Já no poliedro, eles têm de parecido retas e suas faces são planas, ó, retas com faces bem planas. Isso é observável, né? E o que há de diferente? Eles podem ter números de faces diferentes. Aqui tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 5, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E por aí vai, ok? Então, eles têm faces diferentes. A quarta questão era pessoal. Tinha aqui no quadro abaixo, desenhe ou escreva o nome de objetos que lembram a figura geométrica indicada. Uma esfera, um cone, tá? Isso aqui é de vocês, beleza, gente? Vamos continuar aqui no dia 17. O dia 17 é uma atividade de português, da página 43, que fala sobre a acentuação de palavras monossílabas, oxítonas e paroxítonas. Lembrando que palavras monossílabas são palavras que têm uma sílaba só. Por exemplo, uma, pé, pá, certo? Fé, são palavras gás, mês, pó, nós, são palavras monossílabas, né? E oxítonas e proparoxítonas são palavras que a gente já está falando aqui de acentuação tônica, ou seja, então a gente vai observar, não são palavras monossílabas, elas já são as palavras que podem ser classificadas como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, elas só podem ser classificadas nesses termos quando elas são de sílaba para cima, ou seja, de sílaba, trissílaba ou polissílaba, certo? Monossílaba, elas não são classificadas nem como oxítonas, nem como proparoxítonas, nem como paroxítonas, certo? Então, por isso que trata-se de situações, quando fala de acentuação, tratamos de terminologia diferente, monossílaba separado de oxítonas e proparoxítonas, tá? Então, eu não sei se vocês lembram, mas vou deixar aqui um vídeo que a professora Alessandra preparou sobre sílaba tônica, para vocês verem e aprofundarem a questão. Mas eu vou pegar aqui um exemplo do texto, por exemplo, músico, certo? Se eu procurar qual é a sílaba tônica da palavra músico, sílaba tônica é aquela sílaba que ela é mais forte, ela fica. Para tentar achar qual é a sílaba tônica da palavra músico, geralmente eu tento vender a palavra, né? Por exemplo, olha o músico. Onde foi que eu segurei mais? Mu. Então, a sílaba tônica dela é mu. Essa que é a última, penúltima é a antepenúltima. E quando a sílaba tônica é a antepenúltima na palavra, ela é uma palavra proparoxítona, certo? Então, o que eu quero explicar para vocês? Que essa classificação oxítona, paroxítona e proparoxítona depende da sílaba tônica onde está localizada a sílaba tônica da palavra. Por exemplo, a palavra cipó.
Olha o cipó, pó é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Se a sílaba mais forte da palavra for a última, essa palavra é oxítona, certo? Sobre isso, vai ficar o vídeo, vocês vão lá buscar e aprender mais. E também, aqui, nessa página, tem um quadro que explica tudo isso, ok? Então, estudem bem para vocês não esquecer. Vamos às atividades para ver se vocês estudaram já. Apenas aponte em que todas as palavras devem ser acentuadas. Leva o menino à outra margem do rio. Qual é ela? Qual é as palavras que tem acento aqui? Essa ou essa? Lógico que é essa, né, Pro? Tá aqui, ó, robô, que é uma palavra oxítona. Convés, que é uma palavra oxítona. Cipó, oxítona. Sofá, oxítona. Vinténs, oxítona. Purê, oxítona. Sábado. Onde está mesmo a palavra mais forte? No Sá. Proparoxítona, certo? Leia esta resenha. Dudu do Cavaco Convida. É o CD de estreia de Eduardo Gontijo e também o primeiro álbum completo lançado por um músico com síndrome de Down no Brasil. O CD poderá ser encontrado nas palestras e shows do Dudu do Cavaco e do irmão e parceiro Leonardo Gontijo, a partir de 20 de novembro. Isso é uma propaganda, né? Uma resenha, mas ligada a uma propaganda. Circule as palavras proparoxítona, sublinhe com um traço as monossílabas tônicas e com 2 traços as oxítonas. Sobre monossílaba tônica ou monossílaba atônicas. Quando a monossílaba é tônica? Quando o som da palavra ela é forte. Muito, por exemplo, pá é uma monossílaba tônica. Gás é uma monossílaba tônica, certo? E quando elas são atônicas, as monossílabas atônicas são aquelas que não têm individualidade fonética e são pronunciadas tão fracamente que se apoiam na pronúncia de outras palavras. Por exemplo, vamos lá, um exemplo de monossílaba, o artigo a, por exemplo, aqui, a partir de 20 de, certo? Deixa eu ver outro, ou seja, aqui não tem, né? De, certo? São palavrinhas que elas só têm sentido se elas forem ligadas a uma outra palavra, certo? Sozinha elas não dá sentido à frase. Em vez, a tônica, por si só, tem um sentido, tem um significado. Pá é pá de lixo. Gás é gás, gás naquele que a gente põe no fogão. Pé é um membro do corpo. Mês é um mês do ano, né? Uma parte do ano. Pó, né? E etc. Ok? Então, um monossílaba atônico, ela só tem razão de ser ligado a uma outra palavra. E o tônico, por si só, tem significado. Beleza? Então, vamos lá. Aberta essa parêntese, vamos continuar. Circule as palavras paroxítona, sublinhe com um traço as monossílabas tônicas e com 2 traços as oxítonas com acentos gráficos. Vamos lá. Então, aqui nós temos já uma palavra oxítona, olha aqui, o tracinho, certo? Acentuada. Também é uma oxítona acentuada. E mais, poderá, oxítona acentuada, ser
um traço só, porque ela não é acentuada. Beleza? Agora, encontrada, peraí, agora nós temos que circular, não é isso? Circular as proparoxítonas, músico, síndrome e sol. Beleza? Vamos ver lá embaixo, na outra página. Leia estas palavras em voz alta. Tinha que ler cada palavra. Exército, retângulo, incrível, ângelo, português, beleza, mínimo, código, invisível, máquina, vatapá, enchente, melancia, célula, hipopótamo. Copie as palavras oxítonas. Lembra que eu falei de vender? Para vender. Exército não pode ser porque o Zé é o forte. Vatapá é uma oxítona, certo? Vamos ver. Português é uma oxítona, só tem duas. Agora copie as palavras proparoxítonas. Proparoxítonas. Exército é um, retângulo é outro, ângelo, mínimo, código, máquina, célula e hipopótamo. É isso aí. Tem mais uma dica também para vocês reconhecerem as palavras proparoxítonas. Todas elas são acentuadas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Não esqueçam essa regra. Copie as frases substituindo as figuras por palavras. Nó. Vamos ver. Vovô deu um nó no fio de lã. O pedreiro escolheu a terra com, aliás, recolheu a terra com a pá. O jogador fez 3 cestas no minutos finais do jogo. Escreva o nome dos 5 estados brasileiros que são palavras oxítonas acentuadas: Ceará, Paraná, Goiás, Amapá e Pará. Escreva o nome de 3 frutas que são palavras oxítonas não acentuadas: caju, caqui e umbu. Acentue a palavra se necessária. Vamos lá ver, acentuar se necessário. Vou deixar bem grande aqui para nós ver. Trânsito, cérebro, rústico, ó, proparoxítona, 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 pêndulo, proparoxítona, tímido, proparoxítona, cômodo, proparoxítona, mármore, proparoxítona, matemática, proparoxítona, música, relâmpago, príncipe, óculos, escândalo, módulo e sábado. Muito bem. O que você observou? Vamos ver. Todas as palavras proparoxítona são acentuadas. Lembra da regra? É isso aí. Ok, vamos deixar para a próxima. Tchau.